Cristo é o caminho. João 14, versículo 6. O quarto evangelho é de todas as porções da Escritura, aquela que apresenta o Senhor em sua pessoa sob uma notável variedade de aspectos, como alvo da fé. Isso é particularmente o caso do versículo transcrito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Desde que o pecado entrou no mundo e que o homem foi expulso do paraíso, a terra tornou-se moralmente um deserto, no qual não há caminho. No seu estado de inocência, o homem não tinha necessidade de caminho. Plantando um jardim no Éden, o Senhor Deus fez brotar do solo toda a árvore agradável à vista e boa para comer. Do Éden saía um rio para regar o jardim. O homem foi posto ali, não para comer o pão do suor do seu rosto, numa terra que, depois de ter sido amaldiçoada por causa dele, produziria espinhos e cardos, mas para cultivar o jardim e para guardar a sua beleza imaculada e na sua fertilidade. No meio do jardim estava a árvore da vida, da qual se alguém comesse viveria para sempre. Havia ainda ali outra árvore, da qual era vedado ao homem comer sob pena de morte. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por meio desta árvore, a obediência do homem seria posta à prova. Mas o homem desobedeceu e o estado original das coisas findou. E o Senhor Deus os lançou fora do jardim. Mas antes de os lançar fora, Deus teve o cuidado de revelar outro homem, o segundo homem e último Adão. Nele estava a vida, porque ele era o Verbo. Por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. É uma verdade fundamental, mas há outra diferença dela, e ainda mais elevada. Nele estava a vida para o homem pecador e perdido, e a vida era a luz dos homens. João 1, versículos 3 e 4. Porque, se haviam afastado de Deus os nossos primeiros pais, tinham necessidade, nesse mundo perigoso e tenebroso onde a morte reinava, de um caminho que os reconciliasse ou reconduzisse a Deus. O homem culpado não podia ser orientado pela ordenança que se aplicava ao homem inocente. Regressar à árvore da vida era uma coisa impossível. O homem inocente nunca comeu dela, e o homem caído foi impedido de comer pelos querubins e a espada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. A fé era, portanto, dirigida para aquele que havia de vir, a semente da mulher. Essa semente ferida ou moída no calcanhar esmagaria a cabeça da serpente. Só desta forma, o homem caído seria reconduzido a Deus e na sua nudez seria revestido de uma veste que atestaria a morte de uma vítima. Gênesis 3, versículo 15 e 21. É sobre este fundamento que Abel se coloca na grande crise da sua história. Toma o caminho da graça e da justiça divina, reconhecendo a sua miséria como sendo um pecador. Deus, pela fé, testemunho de um Salvador enviado de Deus para sofrer, mas também para esmagar a cabeça da serpente devastadora. Pela fé, traz não o fruto da terra amaldiçoada por causa do pecado do homem, mas as primícias do seu rebanho e de sua gordura, sabendo que era sobre o princípio de um sacrifício sangrento que Deus podia tentar para a sua oferta. Gênesis 4, versículo 4. Não toma o caminho de Caim, cuja oferta era a origem natural, desprovida, quanto a si, de tudo ou de todo o sentimento de pecado, e por consequência não tinha de modo algum referência. Aquele que devia morrer pelos pecadores em sacrifício sem mancha, consumado sobre o altar, e cujo fumo subia a Jeová em odor de apaziguamento, tal é a razão
porque o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, e não atentou para Caim e para a sua oferta. Para Abel, Cristo era o caminho. Caim, pelo contrário, entendeu que devia seguir o seu próprio caminho. Por sua vez, quando Noé saiu da arca, ele e a sua mulher e seus filhos e as mulheres de seus filhos, com tudo o que tinha visto na arca, Noé edificou um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Gênesis 8, versículo 20. Assim operava a graça em Noé, levando-o no princípio do mundo restaurado a reconhecer de uma maneira, ao mesmo tempo, admirável e solene, que a salvação vinha do Senhor e que a bênção depende do sacrifício sagrado e agradável a Deus. Então, Cristo era também o caminho e, por essa razão, o Senhor não amaldiçoaria outra vez a terra por causa do homem, embora a imaginação do coração do homem fosse má desde a sua mocidade. Mais tarde, a fé é vista claramente em Abraão. Desde que Deus fala, ele crê em Deus que lhe imputa sua fé por justiça. Gênesis 15, versículo 16. Também para ele, Cristo é o caminho, e isto é visto em sacrifício do Filho único, o Cordeiro que Deus havia provido, o Cordeiro morto e ressuscitado, como explica o capítulo 11 de Hebreus. De uma maneira idêntica, Deus atua na redenção do povo de Israel. É o que vemos no livro de Êxodo, capítulo 12. É por meio do Cordeiro da Páscoa que os israelitas foram postos ao abrigo do juízo. A sua libertação deu-se a passagem do Mar Vermelho. Agora Cristo é o único caminho. Não existe outro. Essas coisas aconteceram aos israelitas como figuras e estão escritas para nos servirem de aviso a nós, a quem são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10, versículo 11. O sangue do Cordeiro espargido sobre as ombreiras da porta de todas as casas abrigava todos os moradores, e depois Deus abriu um caminho no mar que foi o caminho da vida para todos eles, e o caminho da morte para o egípcio, que tiveram a temeridade de entrar nele sem se colocar sob a proteção do sangue do Cordeiro. A profissão religiosa, os sacramentos, tudo é inútil sem a fé em Cristo. O Cordeiro de Deus olha para ele, pecador culpado. O povo de Israel não se havia desencaminhado menos que os outros povos. Todos pecaram, diz a palavra. Todos se extraviaram e se tornaram inúteis. Cristo é o único caminho que conduz a Deus revelado como sendo seu Pai e nosso Pai, seu Deus e nosso Deus. Seu Deus e meu Deus, seu Pai e meu Pai. Ninguém pode verdadeiramente dizer isso, senão aquele que crê no Senhor Jesus. Mas todo o que nele crê está autorizado a dizê-lo e se regozijar nisso.